Olá, tudo bem? Quero agradecer a você que está assistindo o nosso vídeo aí no canal Templo Vivo. Quero pedir a você que possa curtir, possa comentar, possa participar, possa dar a sua ideia de que temas devemos colocar em pauta, trazer a reflexão de algum tema, tudo baseado na Palavra de Deus. Estivemos reunidos agora nesse último sábado aqui em casa, eu, a minha esposa e alguns irmãos na fé. Aí tivemos falando sobre o nascimento e o crescimento de uma pessoa na fé, né? Que, como Oséias diz, que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é uma atitude que você deve estacionar no momento que você já conhece a palavra, no momento que você teve encontro com Deus, você já estacionar na fé. É um processo dia após dia de renúncia, de transformação, de conversão. Então a palavra de Deus já nos diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque por mais que nós conheçamos o Senhor, a Deus, ao trabalhar do Espírito Santo, o nosso Jesus, que foi o que nos redimiu com o seu sacrifício na cruz, nós não vamos poder ter o conhecimento da plenitude de Deus na nossa mente. Nunca. Porque somos limitados e Deus não cabe na mente de um ser humano limitado. Deus não cabe em limitações, nem de religião, nem de dogma, nem de conceito, e muito menos de usos e costumes que um homem tenta botar Deus dentro daquela, colocar Deus dentro de uma caixa, e ali Deus trabalhar da forma que ele estipula. Deus não se sujeita a isso, Deus vai além, Deus trabalha na sua multiforme graça, como quer, e do jeito que deseja, tudo baseado em seus princípios, porque Deus não vai contra a sua palavra. Mas o que eu quero falar hoje, nesse vídeo, o qual você está assistindo, e eu peço que você divulgue, que você comente, que você critique e que você dê a sua sugestão também no que devemos melhorar e no que devemos mais colocar em vídeos para você assistir, né? O que eu quero falar é assim, que como é um crescimento, a palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então é uma forma de crescer, é crescente. A vida na fé de um cristão é sempre crescer, nunca estacionar e nunca retroceder. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Crescer na graça e no conhecimento, sempre crescer. Eu vejo que nós somos que nem quando aceitamos Jesus, quando tomamos posse dessa fé que temos em Deus e passamos a utilizar ela como estilo de vida a seguir, um estilo de uma nova criatura que julgamos ser depois que aceitamos Jesus. A gente tem um estilo de vida, e esse estilo de vida sempre é crescendo, é aprendendo, é evoluindo, é amadurecendo. Então o que nós não podemos é nos atrofiar e nos estacionar na fé. Entenda uma coisa, irmão, quando a Bíblia diz que nós devemos crescer em graça e conhecimento, evoluir, sempre evoluir com Deus, porque essa é a ordem natural de todas as coisas, não é só a ordem natural da espiritualidade, essa é a ordem natural da natureza, essa é a ordem natural do ser humano, essa é a ordem natural de uma pessoa adulta também, pois ela cresce na cultura, ela cresce, ela evolui no financeiro, ela evolui no seu conhecimento, ela evolui no seu porte físico, ela evolui em várias áreas da vida dela, mesmo adulta já. Então nós na fé não é o contrário, nós temos que crescer. Nós nascemos pequeno, nós quando conhecemos a Deus e aceitamos eles e começamos a viver e a praticar a palavra de Deus, nós não nascemos grandes já.
Nós não somos os adultos já espiritualmente, nós somos bebês, crianças espirituais, e precisamos do leite espiritual que vem de Deus também, para que nós tenhamos um momento de bebê, de menino na fé, de criança sadio, né? É um momento que precisamos do leite espiritual, sim, mas é um momento, é uma fase, é uma etapa da vida do cristão. Não é um lugar onde ele tem que firmar as suas tendas e ali ficar. Não. A tenda é colocada na areia, mas quando Deus manda recolher tudo para seguir rumo a algo maior, a alguma conquista maior, a alguns desígnios maiores que Deus tem para nós, nós temos que rapidamente recolher tudo e evoluir com Deus, junto com a vontade de Deus. O que não é certo é nós estarmos na fé há um bom tempo já, sermos participantes de reuniões, frequentadores de igreja, já um tempo fazendo parte do rol, como dizem, de crentes, mas com a sua vida espiritual atrofiada. Alguma coisa está com deficiência no crescimento da pessoa. Que nem ontem nós abordamos ali a relação da pessoa, o que traz ela à igreja, o que leva um ser humano a procurar uma igreja, ou procurar, para ser mais claro, procurar a Deus. O que leva um ser humano a procurar a Deus? O que tem levado hoje um ser humano a procurar a Deus é as lutas, é a dificuldade, é o problema financeiro, é o problema no casamento, é a saúde. É isso que tem levado as pessoas a procurar a Deus. E aí eu digo que não está errado nós termos essa motivação inicial para procurar, para se aproximar. É quase que com um ponto de contato que estamos usando para chegar a Deus e nos beneficiar. Pois ainda não entendemos a graça, não entendemos o sacrifício da cruz, ainda não temos o verdadeiro entendimento do que Jesus representa, do que Deus representa para nós. Isso eu digo assim que somos ainda meninos na fé, porque no momento que nós entendemos que Deus tem sim para dar, Deus restitui, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus faz milagres sim, mas todas essas coisas não são a primazia na vida do cristão. Essas coisas fazem parte de um pacote de coisas, mas que o principal é amar a Deus acima de todas essas coisas. Acima de nós termos uma saúde sem defeito, acima de nós sermos prósperos financeiramente, acima de nossas orações ser correspondidas como desejamos. Acima de tudo isso, nós temos que entender que Deus está acima de tudo isso. E todas as coisas correndo de acordo com como nós queremos ou não, Deus continua sendo Deus. Então nós temos que evoluir. Podemos ir até Deus, como eu fui, como a minha esposa foi, como muitas outras pessoas foram até Deus, porque estavam passando por problemas. O que eu digo que é uma atrofiação, quando a pessoa se atrofia, quando ela fica baseada só nisso. Só nos bens que Deus tem para dar, só nos milagres que Deus pode fazer, só nas bênçãos que Deus pode dar. Ela passa anos e anos só pegado no que Deus tem para dar. Eu creio que ninguém ia se agradar, muito menos você ia se agradar, e eu também com certeza não iria me agradar que alguém se aproximasse de mim não por amor, não por uma vontade de ter comunhão comigo, não por um desejo de ser meu amigo, mas sim porque eu tenho algo que agrada a ele, sim porque eu tenho bens que fazem ele ter a vontade de ter, e por isso ele se aproxima de mim. Assim é Deus, quando vê eu e você buscando a Deus só porque ele tem para dar, e não por amor a ele. Então eu digo que isso é uma fase do cristão, que todos passam, só que nós temos que avançar, nós temos que crescer na fé. Não podemos nos tornar deficientes na fé. Não podemos ser eternamente meninos na fé. Começamos novos na fé, mas temos que evoluir. Por isso eu quero ler uma palavra que diz lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Hebreus capítulo 5, versículo 13.
Diz bem assim a palavra: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Um adulto ele já tem discernimento do bem e do mal. Uma criança ainda não tem. A criança ainda necessita de cuidados do pai, da mãe. Uma criança ainda necessita de cuidados que um adulto já não necessita mais. Uma criança necessita de exortações que talvez um adulto já não necessite mais. Por isso que a Bíblia está dizendo em Hebreus aqui, ó, que todo aquele que se alimenta de leite ainda, ele é uma criança. Ele é visto por Deus como uma criança. Que Deus não pode ainda se revelar na profundidade, Deus não pode ainda revelar mistérios que ainda ele não tem capacidade espiritual para suportar. Pois ainda aos olhos de Deus, ele é uma criança na fé. Não é porque Deus não se fechou para ela. É porque Deus não pode entregar responsabilidade. Deus não pode entregar coisas grandes para ela, ainda porque ela não tem capacidade. Ninguém entrega uma empresa, um banco ou um ônibus para uma criança dirigir de 5, 6 anos de idade. Muito menos Deus, que conhece tudo e todos, vai fazer algo desse tipo, algo sem responsabilidade com nós. Então Deus tem grandes coisas para a minha vida, para a tua vida, mas nós precisamos crescer. Não é errado você ser menino na fé. Não é errado você ser criança na fé. O errado é você parar, estacionar. A Bíblia ensina isso em vários pontos dela. Que tem o momento de sermos meninos e tem o momento de sermos adultos na fé. Né? O que nós temos que fazer é respeitar o momento que cada um está vivendo. Dos novos na fé, aqueles que estão chegando, que nós não podemos impor todo um conhecimento de uma fé já madura dentro de alguém que está chegando, dentro de alguém que está começando uma fé, que essa mentalidade não vai suportar talvez toda a estrutura já, todo o crescimento já. É como eu querer colocar uma criança de 6 anos ou de 7 anos que está cursando o colégio dentro de uma faculdade, onde está falando sobre matérias, sobre dados, sobre números, que ela nunca passou, não vai entender nada. Vai ser ao vento, vai ser vã botar ela dentro de uma faculdade. Então ela vai ter um momento que ela vai estar. Hoje não, hoje ela tem que estar no colégio. É isso que eu quero dizer. O que nós temos que fazer é respeitar e ajudar. Em 1 Coríntios diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, a palavra de Deus. É Paulo que escreveu aos Coríntios, diz assim a palavra. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Diz assim, ó, Paulo falando aos Coríntios. Quando era menino, falava como menino. Sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo está dizendo o quê? Que quando ele era menino, ele falava como menino, ele pensava como menino, mas quando ele chegou à idade adulta, ele parou com as práticas de menino e começou já a pensar como um homem, com responsabilidade, com deveres, com obrigações, não simplesmente como um menino antigamente. Nós temos que entender que o paladar da criança é diferente do paladar do adulto. Os gostos, os prazeres em coisas são diferentes. Um menino na fé, ele vai ao culto buscar outro tipo de prazer no culto. Ele vai buscar ele vai buscar ser amassageado, ele vai buscar ser alimentado na alma dele, porque ele precisa disso. O adulto na fé, ele vai buscar a razão, a verdade. Ele não quer fábulas, ele não quer conto de Chapeuzinho Vermelho que agrada uma criança, talvez. Ele não quer fábulas, ele quer realidade. Ele quer uma fé baseada na palavra de Deus. Ainda o menino da fé,
uma criança na fé, ele necessita ainda de leite espiritual. Ele necessita de ser motivado emocionalmente, né? Ele necessita ainda. Uma criança na fé, eu falo por mim, eu quando era uma criança, agora falando como pessoa, na minha fase, quando eu era criança, no colégio, em casa, eu não comia carne com nenhum tipo de gordura. Eu era criança, o meu paladar, como criança, eu não gostava de carne com gordura. Eu não gostava de comida com tempero. Só que essa foi uma fase quando eu era menino. Eu cresci e hoje eu gosto de carne, pode ser com gordura, até melhor fica o sabor. E comida, ela temperada, eu gosto com muito tempero, cebola, e os temperos que temos eu gosto com tempero. Hoje para mim é saboroso, porque o meu paladar mudou como adulto hoje sou. Mas quando era criança era outro paladar. Essa é a realidade. E isso espiritualmente é da mesma forma. Quando uma pessoa ainda é criança na fé, ela depende de algo para ir. Ela depende de algo para dizer que o culto foi um culto abençoado. Ela depende de sentir algo que para ela, nossa. Mas quando a pessoa se torna uma pessoa mais madura na fé, ela precisa da realidade. Ela precisa da verdade, da palavra. Ela pode ir até no culto, e nem todos os cultos ela vai sentir o êxtase, mas ela tem a sua fé baseada em Deus. Ela sabe em quem ela crê. Ela não precisa de uma dose a mais. Ela não precisa de alguém motivando a fé dela, porque ela diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Na luta, na dificuldade, eu sei em quem eu creio. Eu quero dizer para você que nós temos que crescer na fé. Nós temos que respeitar o tempo de menino. Nós não podemos querer que todo mundo cresça como talvez eu e você ou outros já cresceram na fé. Nós temos que respeitar a fase de cada um. Por amor, por amar aquela pessoa. Porque nós já fomos mais meninos. Estamos amadurecendo, estamos num processo de amadurecimento todos os dias. E está chegando irmãos novos na fé. E nós temos que respeitar os nossos irmãos na fé. Amém? Eu quero abrir também para nós, já quase encerrando, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 13. Diz assim. Antes de nós ler essa passagem aqui, eu quero falar algo. Eu estou falando algo que nós temos que respeitar, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de ser criança também. Há tempo de ser jovem, há tempo de brincar, há tempo de começar a ter responsabilidade. E isso não é diferente na fé. Há tempo para tudo nessa vida. Há tempo de nós respeitar os momentos. Não podemos começar a exigir de meninos e crianças na fé responsabilidade de adultos já na fé. Aí nós estamos colocando fardos pesados em cima de pessoas. Nós temos que entender e delegar funções ou responsabilidade de acordo com a pessoa está crescendo na fé. Como que eu cresço na fé? Buscando na palavra, se alimentando de Deus, orando, pedindo discernimento e exercendo o principal, o amor. O amor que Jesus nos ensinou a amar o próximo, respeitar o nosso próximo. Não é errado alguém, eu não acho errado eu chegar em uma casa e ver uma criança brincando de carrinho, uma menina brincando de boneca, mas eu vou achar não natural eu ver a dona da casa brincando de boneca ou o esposo da mulher brincando de carrinho. Não que não possa, mas é uma coisa que foge da normalidade, né? Porque o natural seria criança indo se tornando jovem, adolescente e abandonando as coisas de criança. Eu comentei nesse sábado que nós estávamos reunidos aqui em casa, compartilhando a palavra, louvando ao Senhor e comentando, e tirando um período de reflexão, que tem pessoas que são crianças na fé, que tem 40, tem 30, tem 20 anos de fé, mas aos olhos de Deus são crianças ainda espirituais. Não cresceu no físico, cresceu no tempo de congregar, mas a fé ainda não.
Às vezes, no mundo espiritual, ela é vista como um bebezão dentro de um berço atrofiado. Ali fica uma visão até estranha, né? Então nós temos que evoluir. Se você estacionou, se você parou na fé, algo está errado. Você se alimentou de coisas que não deveria. Você se alimentou de coisas que não foram nutrientes para o crescimento da tua fé. E por isso você não se desenvolveu em certas áreas. Eu quero dizer algo para ti que está assistindo esse vídeo. Que você tem hoje como começar a evoluir na fé. A crescer, amadurecer na fé. Leia os evangelhos. Leia os 4 evangelhos mais de uma vez, se necessário for. Vá para a Bíblia toda, mas primeiro entenda as boas novas de Jesus, para que nós possamos entender o resto da Bíblia. Leia os evangelhos, leia a história da igreja primitiva, leia as cartas de Paulo, as epístolas, leia, se alimente da palavra. E o principal, peço discernimento do Espírito Santo da palavra. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro, ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pelas astúcias com que induz ao erro. O que Paulo está falando aqui? Que não devemos ser como os meninos agitados, levados por todo o vento de doutrina. A nossa doutrina é a palavra de Deus. A nossa doutrina, onde temos que basear nossa fé, a nossa crença é a palavra de Deus. As doutrinas entram, as doutrinas saem, as doutrinas são importadas dos Estados Unidos para cá, e nós absorvemos doutrinas novas, doutrinas estranhas, fogos estranhos, porque somos meninos. Não temos uma fé baseada. Aí chega homens com uma visão nova e implanta no seio dos irmãos, no seio da igreja, e eles recebem porque não tem uma fé baseada na palavra. Aí são levados para todos os ventos que vêm de doutrina. Fala algo que está acontecendo para lá, vai todo mundo. Fala algo de uma nova doutrina que está atraindo gente, as pessoas vão porque não amadureceram na fé. Nós temos que amadurecer na fé. Tudo tem fase. Jesus não nasceu fazendo milagre. Jesus não nasceu fazendo a obra, o qual ele veio fazer. Jesus foi criança. Jesus depois foi adolescente, foi jovem. Depois Jesus se tornou adulto. Aí sim Jesus começou a exercer seu ministério. Foi um processo. Nós temos um processo a ser respeitado. Na vida espiritual, na vida social, tem um processo que nós devemos passar. A Bíblia diz que Jesus falou que nós íamos primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Primeiro em Jerusalém. Fortalecimento entre os irmãos, crescimento, estrutura, criar uma força entre eles. Aí vão para Samaria. Depois de Samaria, você está sendo capacitado na faculdade de Deus ali. Com pessoas, com gentios, com pessoas que não congregam da mesma fé, que não tenha a mesma crença. Aí você é capacitado. Aí Jesus diz, agora até os confins da terra. É um processo. Isso é uma tipologia até do tabernáculo. Você vai para o átrio, depois você vai para o santo e depois para o santo dos santos. É uma fase que nós temos. O crente chega na igreja, o cristão se converte. Quando uma pessoa se converte a Jesus, ela está dando muito pouco. Ela está mais se alimentando, ela não tem o que dar, ela não tem o que passar. Mas chega um momento da conversão dela que ela já começa a dar 30 por 1. Aí vai chegar outro momento da vida dela que ela já está dando a 60 por 1. Ela já está contribuindo com os outros também. Não só mais para ela. Mas vai chegar um momento da vida dela que ela vai estar dando até 100 por 1. Mas é estágios por estágio.
temos que saber respeitar. Então o que é respeitar? Você pode estar falando assim, tá, mas e como que eu posso ajudar se eu conheço um irmão na fé que está atrofiado? O que eu posso ajudar se eu tenho que respeitar, mas eu estou vendo que ele está atrofiado, eu estou vendo que ele não cresceu, eu estou vendo que ele se tornou um deficiente físico, um deficiente espiritual. O que eu devo fazer para ajudar se eu tenho que respeitar? Você pode ajudar sim, você pode ajudar, como você pode ajudar no crescimento de uma planta, você pode regar, você pode tirar o mato que está em volta, o inso, você pode adubar aquela terra. O que é isso? Você pode sim falar, irmão, a palavra de Deus diz assim. Irmãos, cuidado. Irmão, vigia. Irmão, vê se essa doutrina, ela corresponde com a palavra de Deus, irmãos. Nunca agredindo, mas sempre trazendo à tona, sempre ajudando, trazendo o conhecimento, sentando com o irmão que você julga que ele ainda está inferior ao conhecimento que você já tem. Chega com ele, compartilha a palavra, chega com ele, dá um auxílio, tudo sempre no amor, porque a palavra de Deus diz que se não for por amor, nada vale, é no amor. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que todos nós estamos crescendo juntos, tanto na graça como no conhecimento, até chegar à estatura de varão perfeito, a estatura que Jesus quer. É um caminhar. E essa estatura nós vamos chegar quando Ele voltar. Nós estamos buscando, nós estamos se dedicando a buscar a ser a imagem de Cristo. Nós estamos buscando, somos falhos sim, mas nós não podemos parar de buscar a santidade, que é nos parecermos como Cristo, que foi santo. Amém? Eu quero deixar esse vídeo para você e convidar você a escrever aí embaixo, digita aí embaixo aí, deixa uma mensagem debaixo desse vídeo, em pontos que você concorda, pontos que você não concordou, no qual nós citamos aqui, dando sugestão para nós trazer temas o qual podemos falar, temas que você ainda é confuso na tua mente, temos ainda que você tem algumas curiosidades em saber. Digita aí, para nós juntos crescer em graça e conhecimento e nos tornarmos a estatura do varão que é Cristo, buscando sempre a imagem dele e o exemplo que ele deixou para nós. Vamos juntos crescendo em graça e conhecimento e nos tornando homens e mulheres de Deus, abençoados por Deus. Que Deus abençoe você que assistiu o vídeo aí, ó. Assista nossos vídeos, deixa teu comentário. O nosso canal é Templo Vivo.